Olá, amigos do Supremo, sejam muito bem-vindos. Vamos dar sequência ao nosso curso de Direito Eleitoral e nesse bloco a gente vai começar a falar sobre um tema muitíssimo importante. A gente vai falar sobre as condições de elegibilidade e a gente vai iniciar as causas de inelegibilidade. Tá? Então, vamos começar sem perder muito tempo, vamos falar sobre as condições de elegibilidade, tá? Que são os requisitos positivos que toda pessoa precisa ter para concorrer a um cargo público eletivo. Tá? Então, condições de elegibilidade são requisitos positivos. A pessoa tem que ter para concorrer a um cargo público eletivo. Tá? E são 6 condições de elegibilidade e as 6 estão expressas na Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 3º. Ok? Então vamos lá, vamos analisar uma por uma. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1º, que é a nacionalidade brasileira, que é a primeira condição de elegibilidade. Para concorrer a um cargo público eletivo, né, para disputar uma eleição, a pessoa tem que ter nacionalidade brasileira. Isso é um requisito fundamental para você disputar um cargo público eletivo. Agora, tem que ter só um cuidado, porque os estrangeiros naturalizados, né, ou falando melhor, o brasileiro naturalizado, ele pode concorrer a vereador, prefeito, governador, senador, deputado. Agora, os cargos de presidente e vice-presidente da República são privativos de brasileiro nato, ok? Então, só essa observação, mas a primeira condição de elegibilidade, o primeiro requisito positivo, qual é? A nacionalidade brasileira. Para concorrer a cargos públicos eletivos, você tem que ter naturalidade brasileira. Tem que ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, com essa ressalva que eu acabei de falar para vocês. Segunda condição de elegibilidade é o pleno exercício dos direitos políticos. Bom, os direitos políticos denotam a capacidade de votar e ser votado, né? A pessoa adquire os direitos políticos a partir do alistamento eleitoral. Quando a pessoa se alista, ela se torna eleitora e passa a exercer os direitos políticos. A pessoa vai lá, tem um requerimento de alistamento deferido, vira eleitora. A partir do momento, daquele momento, ela passa a exercer os direitos políticos, a não ser que ela acabe incidindo, né, em alguma daquelas hipóteses do artigo 15 da Constituição, aquelas hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos. Então, a segunda condição de elegibilidade, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2, é o pleno exercício dos direitos políticos. Terceira condição de elegibilidade, alistamento eleitoral, não poderia ser diferente, né? Aqui não tem nenhum mistério, nenhuma controvérsia, né? A pessoa tem que estar, obviamente, para ela ser votada, né? Ela precisa estar inscrita no cadastro de eleitores, né? Então, a partir do momento que ela se alista, ela recebe o título de eleitor e ela está inscrita no cadastro de eleitores. Se ela não está listada, obviamente, ela não pode ser escolhida dentro de um processo eleitoral. Certo? Perfeito. Quarta condição de elegibilidade, aqui já tem alguns detalhes importantes. Domicílio eleitoral na circunscrição. Gente, qualquer cidadão brasileiro, qualquer pessoa, só pode concorrer na circunscrição onde ela está listada. Por quê? Porque é ali que ela tem o domicílio eleitoral. Eu não posso concorrer a vereador do município do Rio de Janeiro se eu tenho domicílio eleitoral em Ribeirão Preto. Não pode. Tá? A pessoa só pode concorrer na circunscrição, e aí vocês têm que lembrar daquele conceito de circunscrição que eu dei numa dessas aulas anteriores, né? De acordo com o interesse da eleição, né? A pessoa só pode concorrer na circunscrição onde ela está alistada. Por quê? Porque é ali onde ela mantém o domicílio eleitoral. Ok? E qual é o pulo do gato que cai muito em prova que vocês não podem esquecer? Gente, para concorrer, ela tem que estar domiciliada naquela circunscrição onde ela vai concorrer, pelo menos 6 meses antes do pleito. Então, no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 4º, que fala que o domicílio eleitoral na circunscrição é uma condição de elegibilidade, vocês têm que fazer uma remissão para o artigo 9º da Lei 9.504, que fala que, para concorrer, pelo menos 6 meses antes, ela tem que estar inscrita no domicílio onde ela vai disputar a eleição. Prazo de 6 meses. Muito bem. Quinta condição de elegibilidade é a filiação partidária. Tá? Então, para você ser votado, essa é uma regra, aqui no Brasil, uma regra constitucional, é uma condição de elegibilidade. A pessoa deve estar filiada a algum partido político, pelo menos
6 meses antes da eleição. Então, a filiação partidária é uma condição de elegibilidade. É claro que tem a exceção constitucional dos militares, né? Os militares da ativa, inclusive, né? Os militares da ativa, eles não precisam estar filiados, mas têm que ser escolhidos em convenção partidária. Mas a regra é que o brasileiro, para concorrer a um cargo público eletivo, ele tem que estar filiado a um partido político. E qual o prazo? Pelo menos prazo mínimo de 6 meses antes da eleição. O estatuto do partido político dentro da sua autonomia partidária, pode até estabelecer um prazo maior, mas o prazo mínimo para ele concorrer, ele tem que estar filiado àquele partido pelo menos 6 meses antes das eleições. Tudo bem? Bom, só fazer uma observação ainda sobre a questão da filiação partidária. Tem uma norma importante que às vezes perguntam em prova, que é o artigo 22, parágrafo único da Lei dos Partidos Políticos, que fala o seguinte: havendo coexistência de filiações partidárias, ou seja, se a pessoa está filiada a mais de um partido político, prevalecerá sempre a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais. Tá? Então é só uma regra, porque eu já vi essa questão caindo em prova e eu resolvi incluir aqui quando a gente estuda essa condição de elegibilidade. Então, vamos para a sexta e última condição de elegibilidade, que é a idade mínima. Existe idade mínima para você concorrer a cargos públicos eletivos. O artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º, estabelece as idades mínimas para cada um dos cargos eletivos. 35 anos para presidente, vice-presidente e senador da República, 30 anos para governador e vice, 21 anos para deputado estadual, federal e prefeito e 18 anos para vereador. Então essas são as idades mínimas para cada um dos cargos eletivos. Tá? Mais importante do que vocês decorarem, né, essa idade mínima para cada um dos cargos eletivos, eu quero que vocês façam uma remissão desse artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º, né, lá para o artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.504. Artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.504. O que diz o artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.504? Diz o seguinte: a idade mínima constitucionalmente estabelecida, que são essas que eu acabei de falar, como condição de elegibilidade, é verificada tendo por referência a data da posse. O que significa? Depois eu leio o resto do artigo, tá? A gente vai ver se o cara completou a idade mínima, se ele terá completado a idade mínima na data da posse. A gente teve eleição em 2022. Os candidatos, vamos pensar, Lula, Bolsonaro e Simone Tebet. Né? No momento da análise do registro da candidatura feito pelo TSE, o TSE olhou e falou assim: para quê? O Lula, na data da posse, caso ele seja eleito, ele vai ter 35 anos? Sim, então está cumprida essa condição de elegibilidade. A Simone Tebet vai ter 35 anos? Sim, ela já tem, ambos, né, já tem. O Bolsonaro vai ter 35 anos? Então isso é verificado lá no momento do registro de candidatura, mas eles têm visto o quê? Lá a data da posse. Se na data da posse ela vai ter, esses candidatos vão ter completado a idade mínima constitucionalmente estabelecida. E aí tem uma ressalva no final do artigo 11, parágrafo 2º, que é: salvo quando fixado em 18 anos. Quando que é fixado em 18 anos? No caso do vereador. No caso do vereador, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro. Então, quando for 18 anos, no caso de vereador, ele tem que ter completado 18 anos na data limite do pedido de registro de candidatura. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Falamos das 6 condições de elegibilidade, que são os requisitos positivos. A pessoa tem que ter esses requisitos para concorrer a um cargo público eletivo. E agora, a gente vai começar o estudo das causas de inelegibilidade. Né? Ao contrário das condições de elegibilidade, que são requisitos positivos, as causas de inelegibilidade são regras restritivas, são regras obstativas ao exercício da cidadania passiva. Né? Tem até uma frase do Alexandre de Moraes, que está aqui no material de vocês, que é o seguinte: as inelegibilidades são condições obstativas ao exercício passivo da cidadania. Ou seja, para você concorrer a um cargo público eletivo, o candidato não pode incidir em nenhuma das causas de inelegibilidade. A gente tem causas de inelegibilidade previstas na Constituição e tem causas de inelegibilidade previstas na Lei Complementar 64 de 90.
E para concorrer a um cargo público eletivo, não pode incidir em causa nenhuma de inelegibilidade. Senão, o registro dele vai ser indeferido. Ok? Então, a gente tem causas, inelegibilidades constitucionais, que são 4, artigo 14, parágrafo 4º, 5º, 6º e 7º da Constituição, e temos as infraconstitucionais. Em termos práticos, a principal distinção é que as inelegibilidades constitucionais não precluem. Elas podem ser arguídas até depois das eleições, através de uma ação eleitoral que se chama recurso contra a expedição do diploma. A gente vai ver isso lá para frente. Tá? Já as inelegibilidades legais, infraconstitucionais, elas precluem caso elas não sejam arguídas na fase do registro de candidatura, a não ser que elas sejam supervenientes. Né? Mas essa é a principal diferença entre elas. Então agora, até o final desse bloco, a gente vai tratar das inelegibilidades constitucionais, que são importantíssimas, são só 4. A Constituição só trouxe 4 hipóteses de inelegibilidades constitucionais, mas elas são importantíssimas e a gente vai tratar de cada uma delas a partir de agora. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, artigo 14, parágrafo 4º. O que diz o artigo 14, parágrafo 4º? São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Tá? Então, começa assim, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Tá? Então, começa falando, são inelegíveis, ou seja, não podem ser votados. Inelegível é quem não pode ser votado. Quem? Quem que não pode ser votado? Os inalistáveis e os analfabetos. No bloco anterior, a gente já viu quem são os inalistáveis. Inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos, né? Os estrangeiros, aquela pessoa que não é brasileiro nato nem naturalizado, e os conscritos, os militares durante o serviço militar obrigatório, eles não possuem sequer capacidade ativa. Eles não podem nem votar, muito menos podem ser escolhidos dentro de um processo eleitoral. Então, obviamente que os inalistáveis, estrangeiros e conscritos, são inelegíveis, não podem concorrer a cargos públicos eletivos. Isso tem previsão expressa no 14, parágrafo 4º. Só que o 14, parágrafo 4º, ele não se resume aos inalistáveis. Ele também fala que os analfabetos são inelegíveis. E aí a gente tem que fazer várias observações a respeito desse ponto. Por quê? Os analfabetos são aqueles que não sabem ler e não sabem escrever. A gente já viu que o analfabeto ele tem capacidade eleitoral ativa. O alistamento e o voto do analfabeto são facultativos. Então eles podem votar. Mas eles não podem o quê? Ser escolhidos dentro do processo eleitoral. Tudo bem? Ah, mas e se for analfabeto funcional? O analfabeto funcional, ele pode se candidatar a cargo público eletivo segundo o entendimento do TSE. Porque eles falam, o TSE tem um entendimento bem restritivo. Ou seja, se não souber ler e escrever. Tem que fazer uma análise análise mínima sobre essa capacidade, sobre essa alfabetização. A gente vai ver um acordo sobre isso. Tá? Mas antes eu queria mencionar para vocês 2 súmulas do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do tema. A súmula 15, que fala o seguinte, o exercício, está na tela aí de vocês, ó, o exercício de mandato eletivo não é circunstância capaz, por si só, de comprovar a condição de alfabetizado do candidato. Ou seja, o fato dele já exercer o mandato eletivo, estar se candidatando a uma reeleição, por exemplo, isso por si só não fala, não, já que ele já é deputado federal e está concorrendo à reeleição, então ele não precisa comprovar a condição de alfabetizado? Errado. Tem que comprovar a condição de alfabetizado a cada eleição. Ok? Súmula 15 do Tribunal Superior Eleitoral. E a outra súmula, súmula 55, que diz que a Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção de escolaridade necessária ao deferimento do registro de candidatura. Realmente, né? Se a pessoa tem a CNH, a pessoa tem a Carteira Nacional de Habilitação, ela está alfabetizada para fins eleitorais. Se ele apresenta a CNH, ele, sob o âmbito da alfabetização, ele está elegível. Presume-se que ele tem a escolaridade necessária para o deferimento do registro de candidatura.
Tudo bem? Duas súmulas do TSE importantíssimas e que caem toda hora em prova. Eu quero agora mostrar para vocês um acórdão de 2018 do Tribunal Superior Eleitoral, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele explica muito bem o entendimento que o TSE... Aí você concorda ou não, mas ele explica bem o entendimento do TSE a respeito do tema. Vejam só. Primeiro aqui em cima, né? As causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente. Começa por aí, tá? Aí vamos lá, aqui. A aferição da alfabetização deve ser feita com o menor rigor possível. Sempre que o candidato possuir capacidade mínima de escrita e leitura, ainda que de forma rudimentar, não poderá ser considerado analfabeto para fins de incidência da inelegibilidade. Além disso, deve-se admitir a comprovação dessa capacidade por qualquer meio hábil. O teste de alfabetização somente pode ser aplicado sem qualquer constrangimento, de forma a beneficiar o candidato, suprindo a falta de documento comprobatório, vedada a utilização para desconstituir as provas de alfabetização apresentadas. Então, gente, esse acórdão é autoexplicativo e o TSE, o ministro Barroso, detalha o entendimento da Corte Superior Eleitoral sobre o tema, né? A aferição de alfabetização deve ser feita com o menor rigor possível, se ele possuir capacidade mínima de leitura e escrita, ainda que de forma rudimentar, ele não é analfabeto. Tudo bem? Esse é o entendimento do TSE sobre o tema. Então, o analfabeto funcional, aquele que tem dificuldade, né, de interpretar outros textos, pode se candidatar a cargo público eletivo? Pode. Por quê? É uma aferição mínima. Tudo bem? A gente pode concordar, a gente pode discordar, mas essa é a posição que vocês vão colocar na prova de vocês. Tranquilo? Beleza. Então, falamos sobre a primeira causa de inelegibilidade constitucional. Tá? São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Vamos para a segunda, importantíssima. Artigo 14, parágrafo 5º, fala o seguinte: o presidente da República, vou botar na tela de vocês aí. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Quem lê esse artigo de primeira, às vezes fala assim, eu não estou vendo nenhuma causa de inelegibilidade aí. Está dizendo que os chefes do Poder Executivo, eles podem ser reeleitos para um único período subsequente. Cadê a inelegibilidade aí? Está permitindo a reeleição. Esse dispositivo foi alterado pela Emenda Constitucional 16 de 97, tornando essas autoridades inelegíveis para um terceiro mandato sucessivo. Reparem que o texto fala que a reeleição é permitida, mas para um único período subsequente. Veda-se um terceiro mandato sucessivo. Proíbe-se o quê? Que a mesma pessoa ocupe por mais de 2 vezes o mesmo cargo eletivo de presidente, prefeito e governador. Essa é a ideia. E não vale só para a pessoa, vale também para o mesmo grupo familiar, né? Fazendo-se aqui uma conjugação do 14 parágrafo 5º com 14 parágrafo 7º. Vamos ver uns acordos sobre isso? Vamos lá. Esse aqui primeiro, ó. O vice-prefeito que substituiu o titular 6 meses antes do pleito e é eleito prefeito em eleição subsequente, não pode candidatar-se à reeleição, sob pena de se configurar um terceiro mandato, né? Então, esse aqui é um entendimento bem lógico até do Instituto do 14 parágrafo 5º da inelegibilidade, vedando-se um terceiro mandato sucessivo. Se ele substituiu o prefeito nos últimos 6 meses, quando ele for concorrer, ele já está concorrendo à reeleição. Isso já aconteceu em vários estados brasileiros, cargos de governador, prefeito nem se fala, né? Ele já concorreu à reeleição, depois ele não pode disputar um terceiro mandato, porque isso configuraria o quê? Um terceiro mandato sucessivo, o que é vedado pelo artigo 14, parágrafo 5º.
ele permite a reeleição para um único período subsequente. Se ele substituir o titular 6 meses antes, ele já está concorrendo à reeleição. Tudo bem? Beleza. Próximo acórdão. Importantíssimo, um assunto que o STF decidiu em 2012 e até hoje cai em prova. Prefeito itinerante. Vejam só. Princípio condiciona a interpretação. Deixa eu primeiro, antes de mostrar o acórdão, explicar a situação, como é que funciona para vocês. É aquela prefeito itinerante, o que é? O que a doutrina chama de prefeito itinerante? Cidadão é eleito prefeito no município A, exerce a função por 4 anos, depois ele é reeleito por mais 4 anos, ficando 8 anos como chefe do Poder Executivo Municipal. Cumpridos os 8 anos, ele pensa, obviamente, olha, ele leu o 14 parágrafo 5º e fala, olha, eu não posso me candidatar a prefeito aqui de novo, porque seria um terceiro mandato sucessivo. Aí o que o gênio pensa? Poxa, no município B, vizinho, onde eu também exerço influência política, eu posso me candidatar. Eu vou ali e me candidato. E aí não vai ser um terceiro mandato sucessivo. Pode isso? Não pode. E o Supremo Tribunal Federal decidiu isso expressamente em 2012, através do recurso extraordinário 637-485, que eu vou botar na tela de vocês aí agora. O fundamento é o princípio republicano, tá? E o Supremo Tribunal Federal decidiu que esse princípio impede a terceira eleição não apenas no mesmo município, mas em relação a qualquer outro município da federação. Entendimento contrário tornaria possível a figura do denominado prefeito itinerante ou prefeito profissional, o que claramente é incompatível com esse princípio. Tá? Isso, inclusive, ficou assentado sob o regime da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, é a recurso extraordinário 637-485, depois leiam com calma, mas está completamente proibida a figura do prefeito itinerante. Completamente proibido. O que isso significa? Significa que ele cumpriu 8 anos no município A e depois ele não pode concorrer no município B. Tá? Ele está impedido de concorrer em qualquer outro município da federação. E o fundamento disso é a alternância de poder, princípio republicano. Tudo bem? Beleza. Mais um último acórdão a respeito dessa causa de inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 5º, só para mostrar para vocês que impede-se o terceiro mandato sucessivo, não só do mesmo, do próprio candidato, como também de seus familiares. Tá? Só para mostrar para vocês aqui. Vejam só. Configuração do terceiro mandato pelo mesmo grupo familiar. O TRE da Bahia manteve o indeferimento do registro da candidatura de candidata que pretendia a reeleição para a legislatura 2017-2020. Ela foi eleita em 2012 para o cargo de prefeita, tá? E o seu cônjuge renunciou ao cargo de prefeito do mesmo município em 4 de abril de 2012. Ele foi eleito... Então, o que aconteceu aqui? Ele foi eleito para ficar de 2009 a 2012. Quando chegou em abril de 2012, o marido dela renunciou. Ela concorreu para ficar no lugar dele. Ela ficou. Ela ficou de 2017... Desculpa. Ela ficou de 2013... a 2016. Né? Já houve uma sequência do mesmo grupo familiar. Ficou 8 anos, tudo bem. Tá? Ficou 8 anos. Aí ela tenta uma reeleição. O TRE da Bahia falou, não, peraí, não pode. O marido dela ficou de 2008 a abril de 2012. Ela ficou de 2013 a 2016. E ela vai concorrer por mais um período? Peraí. Terceiro mandato sucessivo do mesmo grupo familiar. Não pode. Tá? E aí o TSE manteve o entendimento do TRE da Bahia, aqui, vou botar aqui na tela de vocês, ó, o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, veda o exercício do terceiro mandato consecutivo pelo mesmo grupo familiar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, falamos sobre 2 causas de inelegibilidade constitucionais. Ainda faltam outras 2 que a gente vai começar a falar agora. 14 parágrafo 4º já foi, 14 parágrafo 5º já foi, vamos para o 14 parágrafo 6º. Essa é a mais fácil de todas, tá? Não tem nenhuma controvérsia muito grande aqui não. Artigo 14 parágrafo 6º diz o seguinte: para concorrerem a outros cargos, e aí eu peço para vocês sublinharem outros cargos, o presidente da República, governadores e prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. E aqui é renúncia, tá, pessoal?
Então, aqui é uma regra de desincompatibilização. A gente tem várias regras de desincompatibilização na nossa legislação, né? E essa aqui está na Constituição, né? Dentre várias, a gente tem essa aqui do 14, parágrafo 6º. E essa vale para outros cargos. Então, presidente, governador e prefeito, caso queiram concorrer a outros cargos, porque se ele quiser permanecer no mesmo, concorrer à reeleição, ele não precisa renunciar. Mas se quiser concorrer a outros cargos, vai precisar renunciar. Essa regra não alcança o vice, tá? Ele pode se candidatar ao mesmo cargo, né? A reeleição, como também a outros cargos sem renúncia, né? Desde que nos últimos 6 meses não tenha sucedido ou substituído o titular, tá? Então, essa regra aqui do 14, parágrafo 6º, se ele não substituir o titular 6 meses antes do pleito, não alcança o vice. Muito bem, mas para o titular vale. Para o titular vale. Então, exemplo, ano passado, se o Bolsonaro, presidente da República, não quisesse concorrer à reeleição, mas ele quisesse concorrer ao cargo de senador, ele teria que renunciar à presidência da República 6 meses antes do pleito. Em 2010, o José Serra era governador do estado de São Paulo, ele renunciou ao cargo de governador do estado de São Paulo para concorrer à eleição de presidente da República. Perdeu. Depois ele pôde voltar para o cargo? Claro que não, porque é uma renúncia. O governador do Rio Grande do Sul, ano passado, ele renunciou ao cargo de governador do estado do Rio Grande do Sul, porque ele supostamente ia concorrer à presidência da República. Ele renunciou ao cargo, depois acabou não concorrendo e depois foi eleito governador do Rio Grande do Sul novamente. João Dória, São Paulo, mesma coisa, renunciou ao cargo de governador para concorrer a presidente, acabou nem concorrendo, mas obviamente não pôde voltar. Ok? Então, para concorrer a outros cargos, tem que renunciar. Tranquilo? Beleza. Por fim, última causa de inelegibilidade constitucional. Falamos do 14, parágrafo 4º, 5º, 6º e agora artigo 14, parágrafo 7º. Talvez seja o que os alunos acham mais complicado, mas a gente vai fazer bem devagarinho aqui para vocês entenderem todos os aspectos do artigo 14, parágrafo 7º, que traz a chamada inelegibilidade reflexa, decorrente das relações de parentesco. A gente vai bem devagarinho para não ficar nenhuma dúvida sobre esse assunto com vocês. Vamos lá. Artigo 14, parágrafo 7º, são inelegíveis, e aqui eu peço para vocês sublinharem esse termo aqui, ó, que é o principal para entender esse artigo. No território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos e ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do presidente da República, governador de Estado e Distrito Federal, prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, pessoal, a gente tem aqui várias situações que a gente vai entender, né? O objetivo dessa norma, em primeiro lugar, qual é? O objetivo da inelegibilidade reflexa é garantir a igualdade na disputa pelo cargo eletivo. O objetivo aqui é evitar que candidatos a diversos cargos sejam beneficiados pela atuação do titular, presidente da República, governador de Estado, prefeito. O objetivo aqui é evitar esse benefício, garantindo igualdade na disputa dos cargos públicos eletivos, tá? Primeiro ponto importante, essa inelegibilidade aqui não atinge o vice, a não ser que o vice tenha sucedido ou substituído o titular nos últimos 6 meses antes da eleição. Mas o ponto mais importante que eu quero que vocês entendam a respeito da inelegibilidade reflexa é que ela é uma inelegibilidade relativa, ou seja, ela não vale para todos os cargos eletivos. Ela vale para alguns cargos, mas não vale para todos os cargos. E aqui, essa inelegibilidade reflexa somente incide nos cargos em disputa na circunscrição do titular. O que significa isso? Bom, município X tem a prefeita Maria. O cônjuge da Maria pode se candidatar a vereador dentro desse município X? Não pode. Por quê? Porque está dentro do território de jurisdição da titular, que é o município.
Esse marido da prefeita não pode se candidatar a vereador ali, por quê? Porque está dentro do território de jurisdição do titular. Por isso que eu mandei vocês sublinharem. Esse marido da prefeita, ele pode se candidatar a deputado federal? Pode. Por quê? Porque está fora do território de jurisdição do titular. Sem problema nenhum. Outro exemplo, governador do estado. Qual o território de circunscrição dele? Todo o estado que ele é o governador, todo o estado da federação. O irmão do governador, ele pode se candidatar a vereador em algum município daquele estado? Não pode. O irmão daquele governador, ele pode se candidatar a deputado estadual, a deputado federal por aquele estado? Não pode. A prefeito dentro daquele estado? Não pode. Por quê? Porque está dentro do território de jurisdição do titular. Parentes do presidente da República podem se candidatar a algum cargo eletivo em todo o território da jurisdição? Não pode. Em todo o território nacional? Não pode. Por quê? Porque o território de jurisdição do titular, a circunscrição é todo o território nacional. Então, parentes do presidente da República não podem se candidatar em todo o território nacional. Inelegibilidade reflexa. Aí vocês, claro, já estão pensando no ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Pô, você está falando isso? Como é que ele tinha 3 filhos que exerciam cargos públicos eletivos? Justamente por causa da parte final do dispositivo. A gente viu aqui, a gente estava lendo o 14, parágrafo 7º, eu vou mostrar para vocês aqui. No final fala, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. O que é exatamente o caso deles. Eles foram eleitos para os cargos que eles exercem até hoje, antes do pai se tornar presidente da República. Então, eles já eram titular de mandato eletivo e depois, ao longo do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles puderam concorrer à reeleição aos mesmos cargos. Ok? Eles não poderiam concorrer à reeleição a outros cargos, mas somente aos mesmos cargos, que eles já eram titulares antes do pai se tornar presidente da República. Então, o que eu quero que vocês entendam sobre a inelegibilidade reflexa? Ela ocorre no território de jurisdição do titular. Fora do território de jurisdição do titular, ela pode acontecer sem problema nenhum. E aí, a gente tem algumas coisas que a gente tem que ter cuidado, tá? Primeiro, súmula vinculante número 18 do Supremo Tribunal Federal. Está na tela de vocês. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, aqui é separação, divórcio, tá? Houve a dissolução do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º, tá? O que significa? Se a separação judicial, se o divórcio ocorreu no meio da gestão do titular, no meio do mandato do presidente, do governador, do vice-prefeito, que gera essa inelegibilidade reflexa, esse vínculo de parentesco, de casado, de cônjuge, permanece para os fins de inelegibilidade até o final daquele mandato, inviabilizando a candidatura do ex-cônjuge. Qual o objetivo disso, gente? Evitar uma simulação, evitar que se simule uma separação ou um divórcio, justamente para permitir a continuidade do mesmo grupo familiar. Então, a súmula vinculante 18 do Supremo Tribunal Federal falar de dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade. Esse vínculo de parentesco, a conjugalidade, ela permanece para fins de inelegibilidade até o término do mandato. Beleza? Bom, essa é a súmula vinculante 18 do STF. O TSE teve um processo recente que, para mim, o TSE decidiu contra a própria súmula vinculante do STF. O ministro Fachin até falou isso. Ele entendeu num caso concreto que se o divórcio, se a separação de fato ocorreu no primeiro mandato e o divórcio ocorreu no segundo mandato, que não incidiria a inelegibilidade, que não se aplicaria a súmula vinculante 18. Tá? Então, assim, a separação ocorreu no primeiro mandato, o divórcio no segundo,
isso não geraria a inelegibilidade porque eles já estavam separados desde o primeiro mandato. Achei que essa decisão do TSE, tá? O número do processo está aí no material de vocês, ela atingiu a própria súmula vinculante, foi contra a própria súmula vinculante 18 do STF, tá? Mas foi o que o TSE decidiu, eu estou passando aqui para vocês, tá? Sobre essa questão de persistir aquele vínculo conjugal, tá? Até o término do mandato, eu tenho que fazer uma outra observação, importantíssima, que cai toda hora em prova. O Supremo Tribunal Federal, lá atrás, 2014, tá? Repercussão geral, tema 678, decidiu o seguinte: a súmula vinculante 18 do STF, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade, que fala, né, que não afasta a inelegibilidade do 14 parágrafo 7, não se aplica nos casos de extinção do vínculo conjugal por morte de um dos cônjuges, tá? E aí explica o STF. O que orientou a edição da súmula vinculante, que é isso que a gente acabou de ver, né, da separação e do divórcio, o que orientou foi a preocupação de inibir que a dissolução fraudulenta ou simulada da sociedade conjugal seja utilizada como mecanismo de burla à norma de inelegibilidade reflexa. Portanto, não atrai a aplicação do entendimento da referida súmula a extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. O que significa? Se houve a morte de um dos cônjuges, existe o rompimento, aí a ruptura da inelegibilidade. Existe a ruptura. A gente não pode equiparar a morte à separação, né? Qual foi o entendimento do STF aqui? Olha só, o que orientou a edição da súmula vinculante número 18 foi, olha só, foi que um casal não simulasse uma separação para afastar a inelegibilidade. Mas no caso de morte isso não acontece. Não acontece. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal nesse recurso extraordinário 758461 foi que a súmula vinculante número 18 do STF não se aplica nos casos de morte, né, de extinção do vínculo conjugal por morte. Só se aplica nos casos de separação e divórcio. Ok? Se morreu, aí existe sim a ruptura para fins de inelegibilidade. Tem um acordo interessante a respeito do tema, vou mostrar agora para vocês. Está aqui, ó. E o TSE decidiu no mesmo sentido do Supremo Tribunal Federal, né? Fala o seguinte, ó, o Supremo Tribunal Federal, submetido à sistemática da repercussão geral, assentou a impossibilidade de comparação da dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal por ato de vontade dos cônjuges com a situação decorrente de um evento morte. Dessa forma, estabeleceu que a morte do cônjuge, no curso do mandato eletivo, rompe o vínculo familiar para os fins do artigo 14, parágrafo 7º. Tá? Então, rompe o vínculo familiar. Se morreu, né, em tese, né, o cônjuge sobrevivente pode se candidatar a cargo público eletivo. Tá? Claro, tem que sempre observar o caso concreto. Esse caso concreto aqui, inclusive, é interessante. Ó, vou só para terminar de ver o acórdão com vocês, mas olha só. À luz da orientação da Suprema Corte, entendo que, no caso concreto, não incide a inelegibilidade, uma vez que a dissolução do seu vínculo com o mandatário do Executivo Municipal deu-se em virtude do falecimento. A gente já viu que não aplica a súmula. No curso do segundo mandato, cerca de mais de 1 ano e meio antes do pleito eleitoral de 2016, fato este que evidencia o rompimento do continuismo do grupo familiar no poder. Ou seja, o cidadão estava no segundo mandato, ele já tinha cumprido o primeiro, estava no segundo, mas ele morreu 1 ano e meio antes da outra eleição. Ele morreu. E aí, o Tribunal Superior Eleitoral falou, olha, ele morreu 1 ano e meio antes da outra eleição, houve o rompimento do vínculo familiar pelo evento morte, ainda teve 1 ano e meio que ficou outra pessoa lá no poder, então que ela poderia sim se candidatar posteriormente. Né? Fazendo o que com isso? Né? O TSE aqui respeitou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 758461, que falou que a súmula vinculante 18 não se aplica à extinção do vínculo conjugal pelo evento morte. Tranquilo, pessoal?
Então, é isso. Falamos sobre aqui todos os temas importantes que eu queria falar nesse bloco. A gente começou falando sobre condições de elegibilidade, falamos sobre todas. Depois falamos sobre as causas de inelegibilidade constitucionais. Falamos sobre o 14 parágrafo 4º, 14 parágrafo 5º, 14 parágrafo 6º e 14 parágrafo 7º. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês.